Paz, Senhor, meus irmãos. Que bom estar de volta. Eu quero agradecer as orações, todas as manifestações de carinho. Certamente foram elas quem me colocaram de pé. E eu comentava com o pastor Francisco quando eu entrei aqui hoje, como eu saio dessa, ou pelo menos eu estou saindo dessa ainda muito mais impressionada com a fidelidade, com o zelo, com Deus que conhece o fim desde o começo. Era para o nosso CID, que nós amamos e esperamos tanto, ter sido no final de semana passado. E quando nós íamos começar as orações do CID, o pastor Francisco, que é, junto com a pastora Ivone, uma bússola para o nosso ministério desde sempre, nos chamou o Célio e falou: pastor, olha, eu acredito que a gente deve deixar o CID só para o segundo semestre, que a gente deve cuidar de quem a gente tem. A maioria das pessoas estão apertadas agora. Enfim, eu acho que não é hora de fazer o CID. E o Célio então olhou, quando nós entramos no carro, e falou: Sara, eu não tenho muita coragem de discutir com o pastor Francisco, não. Já que ele falou, sabendo que ele é um homem dirigido pelo Senhor, vamos ouvi-lo. E assim nós fizemos. A igreja teve até que pagar uma multa na chácara, porque já estava tudo reservado. Mas o Senhor sabia, Ele sabia, que exatamente nesse final de semana, que era o único que eu tinha vago dentro desse restante de primeiro semestre, eu precisaria ficar off. E se não tivesse acontecido tudo do jeito que foi, talvez o desfecho também não teria sido como foi. Eu comecei a passar mal na sexta tarde, uma dor abdominal forte, mas não intensa. Ela era bem suportável, mas era o dia que a gente iria para o CID. E aí a gente teria libertação e certamente eu seguraria a dor, como segurei de sexta para sábado de manhã. Talvez eu teria segurado, porque a gente tinha libertação, mais tarde cura interior. E eu imagino que se o CID tivesse acontecido e eu passando mal nesse dia, as coisas não teriam seguido o curso normal que seguiram. A gente, pela graça de Deus, agiu rápido. Sábado de manhã eu fui ao hospital para ver. A dor tinha se localizado lá direito. Quando eu cheguei lá, ressonância, correria, o médico chegou e falou: então, tem uma notícia para você. Seu apêndice está inflamado e a gente vai precisar tirar. Falei: moço, então, vamos tirar agora, né? Eu sou das que resolve o problema rápido. Ele falou: não está tão inflamado. Mas eu fiquei pensando, se fosse no CID, talvez eu teria segurado isso, esperado domingo, e aí a gente teria um desfecho talvez muito pior. Eu saio dessa entendendo a vontade de Deus e o plano dele, que é sempre bom, é sempre perfeito, é sempre agradável. Ele conhece o fim desde o começo e ele faz com que absolutamente todas as coisas, mesmo que a gente não entenda, cooperem para o nosso bem. Amém? Então estou aqui cumprindo o meu repouso certinho. Eu passei essa semana toda estudando e me dedicando às coisas que eu precisava colocar em dias nos meus estudos. Foi uma semana proveitosa. Ainda tenho uma semana de repouso sem dirigir, essas coisas pela frente. Mas querendo o Senhor, daqui uma semana eu já vou retomando a minha vida. Eu estava até conversando com a Vanessa aqui, minha amiga, que o médico falou para mim: Sara, a diferença do pós-operatório sobre quem investe na qualidade de vida e quem leva a vida de qualquer jeito é absurda. Como você tem uma vida de atividade física recorrente, de alimentação balanceada, a chance de você ter um pós-operatório excelente é enorme. E querido, eu não tive um dia de dor. O meu repouso é só porque eu preciso ficar parada, ficar quieta. Sara, é óbvio, a gente está orando, é Deus sustentando. É também. Mas eu quero te lembrar que o Senhor faz a parte dele. A nossa é com a gente. Então eu quero te encorajar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quero te encorajar a cuidar de você. Nós somos espírito, alma e corpo. E o corpo requer pelo menos 4 coisas andando juntas.
ele requer atividade física regular, alimentação balanceada, taxa hormonal organizada e sono reparador. Você precisa cuidar de você. Amém, querido? Que Deus te ajude a cuidar de você, para que nas intempéries da vida a gente possa sair melhor, mais rápido, mais pronto, enfim. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, no livro de 1 Samuel. Quando eu falei para o Célio que eu estava bem e que eu conseguia pregar, automaticamente ele falou, então prega sobre Ana. E eu estou aqui de novo, obedecendo uma ordem. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler essa história muito conhecida e muito proveitosa, muito prática para mim e para você, certamente. 1 Samuel 1 diz assim, a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Pai, nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja do Senhor neste lugar. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu zelo, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia renovada, obrigada pela tua bondade. E nós estamos aqui, Deus, para declarar que tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és o motivo de termos deixado os nossos lares para adorar o teu nome. E a nossa oração, o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor continue falando conosco. Eu sei que o Senhor tem falado, Deus, desde o início desse culto. Mas agora nós abrimos a tua palavra santa. E o meu pedido é que o teu Espírito, que também é santo, se revele a nós. Fala conosco, Senhor, nos dando direção, cura, exortação, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui.
Quanto a mim, Deus, confesso mais uma vez a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida aqui no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um esportista bem famoso, chamado Edward Hillary, sonhou escalar a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. E ele fracassou. Hillary não conseguiu escalar essa montanha. Mas depois de um tempo, ele foi dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E propositalmente, as pessoas que o chamaram para a palestra, colocaram uma foto bem grandona do Everest, atrás do lugar onde ele falaria. Quando Hillary chega e vê aquela foto ali, aquela foto que representava algo para o que ele tinha perdido, ele até dá uma recuada, pensa um pouco se avança ou não, mas decide avançar, e ao avançar ele para diante da foto e fala: Monte Everest, eu ainda vou te vencer, porque você não pode crescer mais do que você já é grande. Já eu estou em constante crescimento. Pasme você, 4 meses depois, muito pouco tempo depois, Edward se torna o primeiro homem da história da humanidade a escalar o Monte Everest. E ele nos deixa um legado, ele nos deixa uma lição. Não desista dos seus sonhos. Eu quero conversar com você hoje sobre sonhos. O nosso texto, o texto que nós lemos, traz a história de uma mulher que tinha um sonho, e esse sonho era legítimo. Ana queria ser mãe. Você já deve ter me ouvido dizer que naquele tempo, aqui na cultura judaico-cristã, uma mulher não tinha valor. O valor da mulher estava diretamente relacionado à capacidade dessa mulher de gerar filhos. Então, quando uma mulher era estéril, que era o caso de Ana, essa mulher não tinha valor a ponto de o seu marido poder contrair novas núpcias, que era justamente o caso do marido dela. Eucana se casa com Ana, quem amava, porém Ana não tinha o privilégio de poder gerar. Ele então, debaixo da lei, se casa com Penina, que é a mulher que deu a ele filhos. Ana então mostra durante todo o texto a angústia por ter filhos. E o final do texto nos conta que Ana sai, depois de receber a palavra do sacerdote, feliz, crendo naquilo que ele podia fazer. Se você ler a continuação desse capítulo, você vai ver que ela foi mãe do menino Samuel. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ana, abriu a madre dela e ela foi mãe. Mas Ana nos ensina algumas lições que eu quero começar a ver com você agora, sobre as razões pelas quais. Por que às vezes Deus adia os meus e os seus sonhos? Só quem já teve sonho adiado sabe o quanto isso é angustiante. Alguns de nós não tiveram só sonhos adiados, tiveram sonhos já abortados. Algo pelo que você esperou muito, algo pelo que você acredita ter pagado o preço, algo pelo que você até orou, mas não aconteceu, não veio. E você de repente olha e fala: não, isso não era para mim. Eu quero, à luz do texto, aprender com você pelo menos 4 razões pelas quais às vezes Deus adia os nossos sonhos. O meu objetivo é que você entenda que o Senhor tem pensamentos de paz ao seu respeito. Você pode dizer amém? A palavra de Deus diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o que Deus está dizendo é: eu quero sim te dar o que você deseja. Só que entre o meu sonho, o meu projeto e o realizar de Deus, existem posturas que me fazem atrair a permissão de Deus para o sonho realizado. Então eu quero ver com você algumas características de por que às vezes nós temos o sonho adiado e como nos posicionar para fazer com que a vontade de Deus se materialize. A primeira coisa que eu aprendo com a história de Ana é que às vezes Deus adia os nossos sonhos para que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Eu vou repetir. Às vezes Deus adia os nossos sonhos até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Veja bem, naquele tempo, uma mulher sem filhos era uma mulher sem bênção.
era uma mulher sem virtude, era uma mulher sem valor. E certamente Ana entendia que a maior necessidade da vida dela era de um filho. E se você tem um sonho, e um sonho legítimo, existem situações em que a não realização do sonho nos dá a ideia de que a gente não é abençoado, de que a gente não está recebendo o favor de Deus, de que Deus não está me vendo, não está me assistindo, não está me ouvindo. Sabe, querido, às vezes Deus permite que você e eu vejamos os nossos sonhos sendo adiados, porque a gente coloca a bênção no lugar do abençoador. Porque a gente quer mais a provisão do que a gente quer o provedor. O que eu estou te contando é que enquanto você não eleger a prioridade correta, quer colocar Deus no lugar daquilo que você não pode ficar sem, e a bênção só no lugar daquilo que realmente vai afagar sua alma, Deus vai adiar os seus sonhos. A ideia que eu tenho ao olhar para esse texto é que certamente a maior necessidade de Ana não era de um filho, era de Deus. Sabe, meu irmão, as dádivas não são melhores do que o doador. A bênção não é melhor do que o abençoador. A provisão não é melhor do que o provedor. E às vezes você e eu colocamos aquilo que sonhamos e desejamos no lugar mais alto. Seja ela uma bênção financeira, seja ela uma bênção emocional, seja ela uma bênção de filhos, independente do que seja aquilo pelo que você sonha e almeja. Deus é melhor do que isso. Sem aquilo que você sonha, você vive. Sem Deus, não dá. Sem aquilo que você mais deseja, você vive. Sem Deus, não dá. Aquilo que acontece no meu e no seu coração é visível aos olhos do Senhor. Não adianta confessar a Deus com a boca, mas negá-lo com a idolatria do coração. Não adianta dizer que cantar o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. E tem tantos cânticos que a gente canta que falam isso. Senhor, isso é tudo o que eu preciso. Tem um que fala, tu és tudo o que eu mais quero, meu fôlego tu és. E às vezes a gente está declarando isso, a gente até acredita, a gente até chora. Mas aquilo que a gente de fato deseja está distante de ser o Senhor. Aquilo pelo que a gente está disposto a matar e morrer está longe de ser as coisas ligadas ao Senhor. E como o Senhor tem o projeto de nos tornar parecidos com Jesus, você pode dizer amém? Ele sabe aquilo que é necessário para nos alinhar. Então Ele adia os nossos sonhos. Até quando a gente entender que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Deus queria que Ana entendesse que Ele era Deus para dar filhos a ela, mas que a maior necessidade dela não era de filhos, era dele. Ei, querido, eu não sei o que você sonha, aquilo pelo que você deseja. Seja um casamento, seja filho, seja dinheiro, seja abertura de portas, seja a cura de uma doença, independente do que você sonha, independente daquilo que você deseja, isso nunca pode estar na frente do seu desejo por Deus. Se aquilo que você deseja toma uma proporção maior do que o desejo que você tem por Deus, você vai ver o seu sonho adiado, porque Deus é Deus e Ele não barganha o primeiro lugar. Segunda coisa que eu aprendo com a história de Ana é que às vezes Deus adia os nossos sonhos. Primeiro, para que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Segundo, às vezes Deus adia os nossos sonhos até que a gente entenda que absolutamente tudo vem dEle e absolutamente tudo deve ser devolvido a Ele. Sabe, querido, o nome Samuel significa recebido de Deus. O sufixo El é Deus. Samuel, recebido de Deus. Ou em outras traduções, do Senhor o pedi. Entenda, naquele ano, a Bíblia diz que todos os anos Eucana pegava suas mulheres e seus filhos e descia ao santuário de Deus em Siló para adorar ali. Mas naquele ano, Ana vai com angústia de alma e ela faz um voto. Veja bem, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Bíblia não obriga ninguém a fazer voto. Amém, meu irmão? Ai, Deus está me obrigando. Não, não. A Bíblia não tem nenhuma obrigação de voto. Agora, a Bíblia tem uma coisa clara. Aquele que faz um voto tem obrigação de cumprir. E Ana vai e faz um voto. Ela vira para Deus e fala, Senhor, se atentamente ouvires a oração da tua serva, e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu vou entregá-lo no teu altar. Sobre a sua cabeça não passará
navalha. Ana faz um voto a Deus, mas aqui a gente entende que ela já tinha um entendimento de que tudo vinha de Deus e tudo era devolvido a Ele, porque se ela não tivesse esse entendimento, querido, ela teria transformado Samuel num ídolo. Já viu gente que pede tanto por algo e quando recebe esse algo se afasta de Deus? Você e eu conhecemos pessoas assim. São mulheres piedosas que vêm para a igreja, que oram pela conversão do marido. Quando o marido converte, todo final de semana ela tem uma festa, um shopping, uma festa, um negócio, uma resenha, e ela não vem à igreja mais. É a mulher que é o camarada que ora, o Senhor me dá um carro. Se o Senhor me der um carro, eu vou trazer os irmãos, eu vou buscar os irmãos. O Senhor vai e abençoa com o carro, o irmão nunca mais aparece na igreja. Sabe, querido, a gente se esquece que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas motivações. E às vezes o meu e o seu sonho é adiado, até que a gente entenda que absolutamente tudo vem de Deus e absolutamente tudo deve existir para a glória dele. Se você tem filhos, é para a glória dele. Se você é casado, é para a glória dele. Se você tem um comércio, é para a glória dele. Se você estuda, é para a glória dele. Quando você come, é para a glória dele. Absolutamente tudo que fazemos. Paulo vai dizer assim, ó: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje uma moça na minha caixinha foi lá e falou: pastora, tenho dificuldades com merecimento. E eu li a caixinha dela e falei: talvez você é crente de verdade. Porque uma das características de uma pessoa crente de verdade, querido, é a consciência completa de que nada merece. O dia que você for crente e achar que você é digno de alguma coisa, que você é merecedor de algo, você não entendeu nada. Sabe por quê? Porque na vida de um cristão, absolutamente tudo é graça. Então eu entendo que eu respiro pela graça, eu vivo pela graça, eu me caso pela graça, eu como pela graça, eu tenho carro pela graça, eu tenho casa pela graça, eu suspiro pela graça, eu me relaciono pela graça, eu tenho amigos pela graça, eu tenho igreja pela graça, eu tenho dons pela graça, eu tenho talento pela graça. Não é mérito, é graça. E a palavra graça significa exatamente favor imerecido. É por isso que quando alguém entende a graça, querido, não há como se afastar desse amor. Eu particularmente não acredito em crente desviado. Eu acredito em quem nunca foi crente. Sabe por quê? Porque quem um dia foi alcançado por essa graça, nunca mais se afasta dela. É por isso que o que nos reúne como igreja do Senhor num lugar como esse, é justamente o fato de que um dia todos nós entendemos de que a gente precisava desesperadamente de um Salvador, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas e lá distante de Deus. Mas aí Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Aí ele continua falando: não de obras, para que ninguém se glorie. Imagina se fosse de obras, a igreja ia ser um ringue, ia todo mundo falar: ah, mas eu canto, eu cantei 5 vezes na semana. O outro ia falar: ixi, mas eu preguei, na minha pregação tantas pessoas se converteram. Paulo vai dizer: não é por obras, para que ninguém se glorie, é tudo graça. Sabe o que eu quero que você entenda? Às vezes Deus adia o meu e o seu sonho, porque você está achando que é por você. Sabe aquela coisa: ah, mas eu mereço, né? Sou um filho tão bonzinho. Ó, Senhor, não mato, não roubo, que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Ó, Senhor, só pode fazer, eu estou me esforçando tanto. Ó, Deus, mas assim, ó, o fulano é muito pior e o Senhor deu. Ó, e Deus está falando: eu vou continuar adiante. Você ainda não entendeu? Eu vou realizar o seu sonho o dia que você entender que tudo vem de mim. E a glória também é toda minha. Tudo é sobre mim. Eu fico pensando na minha cirurgia agora. Se a cirurgia fosse em qualquer outro final de semana, se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, eu não veria Deus da amplitude como vi. Todos nós temos situações em que a gente olha e fala: uau, só pode ser Deus. É Deus quem fez isso. Ontem o Célio recebeu uma ligação, nós estávamos na fazenda, sobre uma coisa surreal, que a gente nunca esperava que pudesse acontecer.
E ele ficou tão eufórico, ele olhava para mim e falava, você não acredita? Você não acredita quem me ligou, sabe? Você não acredita que... É tão gigantesco que você pensa assim, só pode ser Deus. Não é que você pensa, você tem certeza. Ana estava preparada para receber o filho, quando ela entendeu que o filho seria todo de Deus e a glória toda dele. Se Ana não fosse uma mulher que andasse com, e aí na minha cabeça, Ana andava com um monte de pastas de exames para declarar sua esterilidade. A esterilidade ainda hoje, nós estamos quase 3.000 anos depois de Ana, ou mais de 3.000 anos depois de Ana. Ainda hoje a esterilidade é um grande desafio para a medicina. Imagina nesse tempo. Ana não tinha esperança. Mas se ela acreditasse que um médico, uma FIV, um jeito, uma oração forte, se ela acreditasse que essas coisas pudessem apressar os seus sonhos, eles continuariam adiados. Sabe, querido, nós somos uma geração do mérito. A pós-modernidade está firmada de novo no movimento lá do iluminismo que chama antropocentrismo, que coloca o homem no centro. E aí você assiste no seu Instagram todo dia, você consegue, você pode, está tudo dentro de você. Acorde de manhã, tome banho gelado, dê 15 pulinhos, que tudo vai dar certo. E aí a gente fica se inflando, achando, eu mereço, eu consigo, dá certo. Enquanto você faz isso, eu não estou dizendo que você não está fazendo a sua parte, você pode dizer amém? Eu não estou falando para você ficar lá esperando, não é nada disso. Eu estou dizendo que, independente da força que você imputa em fazer a sua parte, o que promove, o que viabiliza, o que permite, o que estrutura, o que dá realidade e o que faz acontecer é o Senhor. Você e eu conhecemos um monte de coisa que tinha tudo para dar certo e deu errado. Sabe por quê? Porque a pessoa acreditou que era sobre ela. Eu sou bom, eu posso. A história de Ana nos ensina que às vezes Deus adia os nossos sonhos até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Às vezes Deus adia o nosso sonho até que a gente entenda que tudo, absolutamente tudo vem dEle. E tudo deve ser devolvido a Ele. Eu quero te encorajar a hoje, quando sair daqui, orar pelos seus sonhos desse jeito. Senhor, eu quero a casa própria para a Tua glória. Senhor, eu quero que o Senhor traga o meu filho de volta para a Tua glória. Senhor, eu quero que o Senhor abra essa porta de trabalho para a Tua glória. A forma pela qual, a motivação pela qual você deseja o que deseja, é o que diferencia o prazo da sua espera. Mas tem uma terceira coisa aqui no texto que eu quero deixar para você, e que a gente aprende com a história de Ana. Primeiro, Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Segundo, tudo vem de Deus e tudo deve ser devolvido a Ele. Terceira coisa que eu aprendo com Ana é que às vezes Deus adia os nossos sonhos até que a gente entenda que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Você pode dizer amém? Ei, querido, o plano de Deus é maior e melhor. Veja bem, o sonho de Ana era só ser mãe. Ela só queria ser mãe. Mas o projeto de Deus para ela era que ela fosse mãe do maior profeta, do maior juiz, do maior sacerdote da história de Israel, o profeta Samuel. O sonho de Ana era pequenininho diante do projeto de Deus. O que eu estou te dizendo é que às vezes Deus parece demorar para realizar algo na nossa vida. É porque Ele está trabalhando no turno da noite para nos dar algo melhor e maior do que aquilo que a gente pede. Porque o que Ele tem para mim e para você é melhor. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A porta que bate é aberta, sabe? Várias histórias da Bíblia acontecem com pessoas querendo coisas, mas o projeto de Deus sendo muito maior para elas. Lembra de José? José, quando está preso, depois de injustamente ter ido para a prisão por causa da mulher de Potifar, ele interpreta o sonho do copeiro do rei. E ele fala, olha, quando você chegar lá, fala para o rei que eu interpretei sonho, estou aqui inocente. E o copeiro do rei é solto, se cumpre o que José falou, e nada acontece. Sabe o que me pasma? Se tivesse acontecido assim, ó, o copeiro sai e depois de um tempão ele volta para o palácio. Mas não, ele voltou para o palácio rápido, não deu tempo dele esquecer
mas ele simplesmente esquece. Escute, 2 anos se passam, e depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. E quando o faraó sonha, era o tempo oportuno, era o tempo perfeito, era o tempo do milagre, era o tempo do plano maior e melhor. Porque se José tivesse saído da prisão quando ele queria, ele não seria nada, só mais um no reino. Mas quando ele sai no plano perfeito, maior e melhor, além de tudo aquilo que ele recebe, ele sai para ser governador do Egito. Você pode dizer amém? Querido, o plano de Deus é maior e melhor. Enquanto você e eu esperamos, Ele trabalha. Enquanto você e eu executamos, Ele trabalha. Enquanto você e eu idealizamos, Ele trabalha. Porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe das últimas coisas antes das primeiras. Ele é a fiel testemunha. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o amém. E hoje você e eu cantamos várias vezes. Ele é o grande eu sou. Nós declaramos isso. E o anseio do meu coração é que você, ao declarar algo sobre isso, não saia só uma palavra da sua boca para cumprir o momento do culto de cânticos. O desejo do meu coração é sempre que você entenda aquilo que você está cantando. Não são palavras soltas. Se você presta atenção, nós não somos uma igreja que fica cantando músicas antropocêntricas, músicas que falam de homem, de você, eu sou, eu consigo, eu sou campeão, eu sou, amém para quem canta, mas aqui nós optamos por exaltar aquele digno de todo nome. O louvor existe para Ele, é um momento de você entregar adoração a Ele. E sabe, querido, às vezes Deus adia os nossos sonhos, porque a gente acredita que sabe mais sobre nós do que Deus. Tem gente que teima, tem gente que se entrega a Deus, mas com reserva. Deus, eu vou te entregar essa parte, mas essa não, porque vai que o Senhor não vai me dar o que eu quero. Deus, assim, eu te entrego tudo, mas o marido eu que escolho, viu, Senhor? Porque depois o Senhor não sabe muito mais o meu gosto. Deus, assim, eu te entrego, mas o trabalho eu que decido, viu, Senhor? E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer, querido, que enquanto você não entende que o plano dele é maior e melhor do que o seu, enquanto você não rende ao amado da sua alma, enquanto você não se dobra à soberania de um Deus que conhece todas as coisas, que tem o nome de cada estrela decorado, e quando Ele a chama, nenhuma vem a faltar, o Deus que acontece, que cuida de tudo aquilo que acontece dentro de você, o micro-universo revela Ele, e o macro-universo, que é tudo que a gente vê, o revela também. Enquanto você não entender e se sujeitar ao fato de o plano dele ser maior e melhor, provavelmente você ainda terá o seu plano adiado, o seu sonho adiado. Veja bem, eu estou falando que Deus tem planos. Você não me ouviu dizer que Deus tem sonhos, porque Deus não sonha. Eu sei que a gente canta, eu quero viver os teus sonhos, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, os sonhos de Deus é maior do que o meu. Eu sei que a gente até canta, mas Deus não sonha. Sonhar é uma capacidade inerente à nossa humanidade. Deus tem projetos, Ele tem planos, por uma razão simples: quem sonha nunca sabe se vai acontecer. Não existe a menor chance de esse ser o nosso Deus. Não existe a chance de Deus projetar uma coisa e falar: ixi, e agora? Não vai acontecer. Ei, querido, não existe essa chance. A história da humanidade, tudo aquilo que você e eu vemos, o cosmos, a terra, a cronologia, está tudo domado nas asas de um Todo-Poderoso, que tem as rédeas da história nas mãos e que caminha para a execução de um plano perfeito. Deus não tem sonho, Deus tem planos. E os planos dele ao seu respeito são maiores e melhores do que os seus. Os planos dele para a sua casa são maiores e melhores do que os seus. Porque a visão dele é macro, ele enxerga tudo. A minha e a sua é micro, a gente só enxerga o limitado. Eu te disse que às vezes Deus adia os nossos sonhos, até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Às vezes Ele adia os nossos sonhos, até que a gente entenda que tudo vem dEle, tudo precisa ser devolvido a Ele. Às vezes Ele adia os nossos sonhos, até que a gente entenda que o plano dEle é maior e melhor. E a quarta razão pela qual às vezes Deus adia os nossos sonhos, é porque Ele é Deus. Você pode dizer comigo: Deus é Deus. Sabe, querido, Deus não nos deve explicações. Quando a gente canta que Ele é o grande eu sou,
Esse é um dos nomes do Senhor, mas é o maior deles, é a forma como Ele resolveu se manifestar. Yahvé. O nome Yahvé significa eu sou o que sou. Simples assim. É um Deus que não precisa se explicar. É um Deus que é o que é. É um Deus que a tudo criou e nunca foi criado. É um Deus que tudo causa, mas nunca foi causado. Ele é o que é. Ele é Deus. Sabe, eu acredito que Ana sabia disso. Ana devia andar com um monte de exames. Eu falei para vocês que eu imagino isso, ela andando com uma bolsa com resultado de exames, que devia dizer que era impossível, que ela era estéril. Mas Ana sabia de uma coisa: se Deus quisesse, tinha jeito. Sabe uma coisa que eu acho linda na história de Ana? É que às vezes a gente quer entender por que as pessoas sofrem, né? Ana era uma mulher crente, Ana era uma mulher piedosa. E a razão pela qual Ana era estéril não era pecado incubado. A razão pela qual Ana era estéril não era demônio ali escondido. A razão pela qual Ana era estéril não é porque o diabo estava furioso. Por 2 vezes na narrativa que nós lemos, diz que Ana era estéril porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Sabe qual a razão da esterilidade de Ana? A vontade de Deus. Oh querido, às vezes Deus não realiza os nossos sonhos. Ou às vezes Ele os adia, porque Ele é Deus. Mas sabe, quando nós entendemos que Deus é Deus, ainda que nós não estejamos vendo os nossos sonhos sendo realizados, nós permanecemos seguros nos braços daquele que um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é Deus. Ninguém pressiona Deus. Ninguém obriga Deus a nada. Ninguém barganha com Deus. Ninguém determina nada para Deus. Ninguém exige nada de Deus. Não caia nisso. Eu sei que você já deve ter visto alguém orar assim: Senhor, eu não aceito. Eu penso que Deus lá de cima, olha, ele fala, ai, ai, agora vaso fala. Vaso está falando, então. Agora, eu não aceito, eu exijo, eu determino. É um desconhecimento do Deus revelado. Porque o Deus revelado não se pode mandar nele. Não se pode determinar o que ele diz. E quem somos nós para não aceitar algo que dele vem? Agora, se você está sujeito a Deus, veja bem, se você está sujeito a Deus, você pode resistir a Satanás. Se você está sujeito a Deus, a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vamos supor que Satanás está escravizando alguém na sua casa com vício. Sim, você pode, sujeito a Deus, chegar e falar: Satanás, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu não aceito a escravidão sua sobre essa pessoa. Debaixo do sangue de Jesus, você pode dar ordem para o diabo. Agora, para Deus, meu irmão, ninguém manda em Deus. Ninguém determina nada para Deus. Ninguém exige nada de Deus. Ninguém pressiona Deus. Ninguém coloca Deus na parede. Justamente porque Ele é o grande eu sou. Eu te disse que às vezes Deus adia os nossos sonhos, até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Até que a gente entenda que tudo vem dEle, deve ser devolvido a Ele. Até que a gente entenda que o plano dEle é maior e melhor. E até que a gente entenda que Ele é Deus. Mas cuidado, eu quero rapidamente falar dos assassinos de sonhos. Todos nós temos pessoas nas nossas vidas que são usados como assassinos de sonhos. Gente que detona o nosso sonho. Gente que não quer ver a gente realizar o sonho. Gente que aparece ali para colocar um balde de água fria no nosso sonho. E na vida de Ana, teve pelo menos 3 assassinos de sonho. O primeiro assassino de sonho na vida de Ana foi Penina. Isso mesmo. A Bíblia diz que Penina, a rival de Ana, a provocava insistentemente. Essa é a palavra que está lá. Insistentemente dá a ideia de sem trégua, sem parar. E imagine como era esse contexto. Ana se casa com Eucana e a Bíblia diz que ele a amava. Mas Ana não pode dar a ele aquilo que ele quer para ser abençoado, que é filhos. Então, ele vem em casa com Penina. E Penina agora divide a casa com Ana e Eucana. E diferente de Ana, gera filhos.
E essa mulher que faz pelo marido e pela família aquilo que Ana não pode fazer, provoca insistentemente Ana. Agora escute isso na autoridade do nome de Jesus. Certamente Penina não era uma mulher de Deus, porque mulheres de Deus não provocam umas às outras. Você pode dizer bem, mulher? Uma mulher de Deus não vai na internet falar mal da outra. Uma mulher de Deus não lança uma crítica construtiva com um laço de sinceridade. Uma mulher de Deus é bálsamo. Uma mulher de Deus é aliviadora de tensões. Uma mulher de Deus é uma amiga leal. Uma mulher de Deus é alguém que sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso. Uma mulher de Deus é modulada pelo domínio próprio. Uma mulher de Deus é lotada de mansidão. Penina era uma assassina de sonhos. Eu imagino que conviver numa casa com Penina, infernizando o dia todo, devia ser alguém assim. Sabe o que eu quero que você entenda? Às vezes os assassinos de sonhos são pessoas de dentro da nossa família, de perto da nossa convivência, gente que divide mesa com você. Mas não foi só Penina que foi assassina de sonho na vida de Ana, não. O segundo assassino na vida de Ana foi o próprio sacerdote Eli. Pasme você. O contexto diz que Ana chega na igreja, pensa aí. Ana chega na igreja, no santuário de Deus em Siló. Ela estava tão angustiada que a Bíblia diz que ela falava, mas não saía som da boca dela, de tanta angústia. O pastor da igreja, o sacerdote Eli, ao ver a cena, em nenhum momento vai lá e fala: ô minha irmã, preciso de oração, tem algo que eu posso fazer por você, está precisando de ajuda? Não, não. Ele chega até ela e fala: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse teu vinho. Se Ana fosse uma mulher cheia de mimimi, se Ana fizesse parte dessa geração Nutella, que não pode falar nada, que tudo é problema, ela ia falar: bate minha carta de transferência que eu estou saindo dessa igreja, que esse pastor não entende o meu sonho. Mas Ana era uma mulher curada, você pode dizer amém? E Ana então olha para ele e fala: não, meu Senhor, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes os assassinos de sonho estão dentro da igreja. Um dia eu estava viajando com a pastora Cíntia. Vou contar muito rápido essa história dela, porque toda vez que eu vejo ela cantar eu me lembro dessa história. E eu estava brincando com ela que tem duas coisas que eu falo muito. Eu falo que Deus sabe para quem Ele pode dar cada coisa. Que se Ele tivesse me dado o dom de cantar e olhos claros, eu seria insuportável, viu? Mas Ele não me deu, nenhum nem outro. E aí então, é uma coisa que eu admiro profundamente, né? Quem abre a boca e... né? E aí, um dia a Cíntia e eu viajando para alguma agenda, e eu falei: gata, você canta demais, elogiando. E ela falou para mim: Sara, você acredita que quando eu era jovem, adolescente, um dia eu cantei uma música sozinha, e depois que eu cantei, veio uma pessoa na igreja que me fez uma crítica. Eu não vou falar a crítica porque eu não lembro as palavras que ela me usou, mas uma crítica tão severa, uma crítica tão dolorosa, que ela falou para mim: eu nunca mais cantei sozinha na igreja. Eu só cantava em grupo. Eu nunca mais quis cantar. Eu nunca mais... Querido, você entende a voz, eu estou falando da voz da pastora Cíntia. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Existem assassinos de sonho na igreja. Não é porque a gente está tudo aqui que a gente é tudo santo, não. Agora que a gente está caminhando para isso, a gente deve estar, amém, querido? A gente deve estar caminhando para ser melhor. A gente deve vigiar a língua. A gente deve ter zelo com o irmão. Mas infelizmente, às vezes o assassino de sonho está dentro da igreja. E teve um terceiro assassino de sonho na vida de Ana. Pasme você, foi o próprio marido. Eucana se achava um maridão. Se ele vivesse na época de Leandro e Leonardo, ele ia falar para ela: pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não, liga para ele cantar isso. Porque a gente não vê esse marido em nenhum momento olhando para a angústia da sua esposa e falando: vem cá, eu quero orar com você. Eu creio que Deus pode fazer, Ana.
Eu creio que Deus pode nos dar filhos, nós não vemos Ele assim, pelo contrário. Ele chega em Ana e fala: Ana, por que choras? E por que estás tão triste? E por que não comes? E aí ele solta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele estava dizendo: olha o maridão que eu sou um cara que faz com que você não precise de filhos. Para que você sonha? Olha eu aqui, toda honra, toda glória, todo louvor, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Ei, querido, Eucana era um assassino de sonhos. E sabe o que isso me conta? Às vezes um assassino de sonho está muito mais próximo do que a gente imagina. E veja, eu não estou dizendo aqui que é para você sair matando os assassinos de sonho, não é isso. Mas identificá-los e andar acima deles é característica de quem quer realizar sonhos. Então, primeiro eu te disse que às vezes Deus adia os sonhos até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus, que o plano de Deus é maior e melhor, que tudo vem dele e deve ser devolvido a ele, ele adia porque ele é Deus. Depois eu te disse que tem assassinos de sonhos. Às vezes eles estão perto de nós, às vezes eles estão na vida da igreja e às vezes eles estão dentro da nossa casa. E o que fazer então, pastora Sara? Eu estou aqui hoje e eu sonho com uma coisa há 10 anos, há 15 anos, há 1 ano e meio, há 2 anos. Eu tenho sonhos legítimos, o que fazer? Enquanto eu estou tendo meu sonho adiado, a primeira coisa que você vai fazer, meu irmão, é continuar crendo. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso continuar crendo. Querido, persevere, insista, espere, não retroceda, não desista, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele está atento ao seu clamor. Quantas pessoas desistem no meio do caminho quando estão chegando, e o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: não desista, não desista, continue crendo. Continue acreditando, continue organizando-se por dentro. Eu tenho tantos exemplos aqui, mas eu vou citar só um. Um homem chamado Franklin Roosevelt tinha o sonho de ser presidente dos Estados Unidos, e com 39 anos, ele teve poliomielite, e ele foi parar numa cadeira de rodas. E quando ele foi parar na cadeira de rodas, todo mundo olhou e falou: nunca mais Roosevelt pode ter chance de ser presidente dos Estados Unidos. Pasme! Roosevelt foi o único presidente norte-americano a ser reeleito 4 vezes seguidas. Continue crendo. Segunda coisa para fazer se o seu sonho está adiado, querido, é não se esquecer da promessa de Deus. Você pode dizer amém? Deus tem uma promessa. Eu gosto de Ana porque eu imagino que quando Eli falou: porque estás embriagada, a pata de ti esse vinho, ela deve ter olhado e falado: está falando besteira. Mas quando ela se explica para ele, ele olha para ela e fala: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Na minha cabeça, Ana pensou assim: peraí, na primeira vez ele falou besteira, mas agora ele tem autoridade para profetizar o milagre, e eu recebo em nome de Jesus. E Ana sai dali segura da promessa. Ei, querido, você tem promessa de Deus na sua vida? Não se afaste dela. Pastora, ninguém nunca falou comigo. Eis que te digo, a Bíblia de Deus é o eis que te digo mais poderoso da história. Está tudo aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ele me faz mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A paz que excede o entendimento guarda a minha vida e a sua. Ei, querido, são mais de 2.000 promessas. Enquanto seu sonho está adiado, não se afaste da promessa. E em último lugar, se você está tendo seu sonho adiado, volte a viver. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso voltar a viver. O texto fala que Ana estava tão triste que ela chorava e ela não comia. O semblante dela estava ruim. Mas quando o texto termina e ela recebe essa promessa do sacerdote, o texto termina dizendo que Ana foi embora, o seu semblante já não era triste e ela comeu. Sabe o que o texto está me contando? Ana voltou a viver. Sabe, querido, nós somos um povo da promessa. Nós vivemos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Nós somos chamados para ser o povo mais feliz da terra, independente de circunstâncias. Eu quero te encorajar nessa noite a voltar a viver, a mudar o semblante, a andar como quem crê e quem sabe em quem tem crido.
Voltar a viver é característica de quem acredita que ainda vai realizar, de quem não conhece o tempo, mas sabe que Deus pode fazer. Sabe, meu irmão, não tem coisa mais incoerente do que crente triste. É incoerente um crente que anda triste. O Senhor te chama para voltar a viver. Ele te chama para esperar vivendo e não esperar esperando. Eu termino te contando uma pequena história. Og Mandino escreveu um livro que se chama O Maior Vendedor do Mundo. E lá nesse livro ele fala de como viver um dia de forma otimista. E aí ele fala, se você quer viver dias otimistas, você vai pegar, quando você acordar todos os dias, um jornal da sua cidade. E você vai começar a lê-lo, mas não começa pela página dos esportes, porque às vezes seu time perdeu e você vai ficar triste. Você vai ler, mas também não começa pelas páginas econômicas, porque senão pode ser que você fique um pouco chateado com o preço do dólar, enfim. E também não começa pelas páginas políticas, porque senão você se decepciona. Se você quiser começar o seu livro, o seu dia de forma otimista, você vai pegar o jornal da sua cidade e você vai começar a lê-lo pelo obituário. Isso mesmo. Você vai ler o nome das pessoas que morreram na sua cidade naquele dia. Porque enquanto você lê, você vai ter uma grata surpresa. O seu nome não está lá. E porque você está vivo, você pode continuar a sonhar.